Os Caçadores de Deus, em busca do amado da sua alma, Tommy Tenney, capítulo 2. Não há pão na casa do pão. Ou seja, as pessoas vão à casa do pão, vão na padaria para procurar pão para se alimentarem, e quando chegam lá só encontram migalhas de um tapete e prateleiras vazias. E o que elas fazem? Elas vão embora. E aqui ele começa a trazer uma alusão às pessoas, às igrejas, onde as pessoas vão até lá para procurar um pão fresco que possa saciar a fome da alma delas, mas não encontra nada além de rituais, liturgias e falta realmente o pão fresco da presença de Deus. Será que ao menos sabemos quando ele está na cidade? E aqui ele fala, né, quando Jesus estava passando no burrinho, né, e as pessoas gritavam Hosana, Hosana, né, colocaram lá um manto sobre, o manto não, aquelas folhas lá de coqueiro para Jesus passar, enfim, tudo mais. Só que Jesus no começo eles começam a falar, Jerusalém, vocês perderam o tempo da minha visitação. Nossos programas não são sinônimos de progresso. O que precisamos é da presença dele. Às vezes nós estamos tão cheios de coisas para fazer, de eventos, conferências, que nós perdemos a presença. Precisamos decidir que custe o que custar e venha de onde vier. Precisamos ter Deus entre nós. E ele quer vir nas condições dele e não nas nossas. O pão é escasso em tempos de fome. Ruth capítulo 1 do 1 6 fala: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilom. Efrateus, de Belém de Judá, chegaram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, eles saíram da terra deles para ir para outra, por conta que estava tendo escassez. E quando chega lá, fica sabendo, tá tendo pão lá de volta, o Senhor está abençoando a galera. As pessoas deixam a casa do pão por um motivo. E o motivo pelo qual elas deixam a casa do pão ou o convívio com a igreja, né, como ele quer falar aqui, é por falta das experiências com o Senhor. O homem que tem uma experiência com Deus jamais ficará à mercê de outro homem que possui só argumentos. Às vezes nós temos palavras lindas, poderosas, que tocam a nossa alma, o nosso intelecto, que faz muito sentido, mas falta a presença, falta a unção, falta a manifestação da glória e da presença do Senhor no dia a dia. Falamos muito sobre a glória de Deus cobrindo a terra, mas como ela vai fluir pelas ruas da nossa cidade se não consegue fluir nem pelos corredores da nossa igreja? Rumores que a pão chegou em Moabe. Quando Noemi escutou que em Moabe, Ruth escutou, cadê, deixa eu ver aqui, viu? Pronto, quando Ruth escutou que o Senhor tinha visitado a cidade dela, ela foi embora, ela foi atrás. Tudo que precisamos fazer é voltar a buscar a presença do Senhor, estar no local onde realmente a presença dele vai fluir, contando-se com milagres de um tapete. Há muito mais de Deus disponível do que jamais soubemos ou imaginamos, mas ficamos tão satisfeitos com a maneira como estamos e com o que temos que não insistimos para alcançar o melhor de Deus. Milhões de pessoas do lado de fora das paredes das igrejas estão morrendo de inanição, ou seja, de juntridas. Elas estão fartas dos nossos programas de autoajuda e crescimento pessoal preparado por homens, o que é válido e o que é bom, só que uma coisa não exclui a outra. E outra, a presença do Senhor, ela é primordial, porque se não há a presença do Senhor, não há como a mudança interna ela ser realmente eficaz. Se o Senhor não vigia a terra, em vão fica a sentinela lá em guarda. Se o Senhor não edifica a cidade, em vão trabalham os que edificam. As pessoas estão famintas do Senhor e não de histórias sobre Ele. Elas querem a comida, mas tudo o que temos para lhes dar é um pobre cardápio plastificado, contendo as fotos desbotadas do alimento que um dia esteve nas mãos dos famintos. Há tanto de Deus na maioria das igrejas quanto na maioria dos bairros. Ou seja, às vezes nada. Por quê? Porque as pessoas não buscam.
E a presença do Senhor não vai se manifestar um local onde ela não seja honrada, desejada. Você sabe o que fará com que as pessoas imediatamente passem a fazer parte da igreja local? O fato de experimentarem o pão da sua presença naquele lugar. Quando Ruth ouviu dizer que havia pão novamente em Belém, ela deixou sua dor lá em Moabe de lado e voltou para a casa do pão. O que aconteceu com o pão? Nós temos visto avivamentos, né, com grandes homens de Deus. Nós ouvimos falar, não visto. Nós temos ouvido falar, né? Se você for muito velho aí, talvez você tenha visto. Mas avivamentos que o Senhor tem feito aí pela história. Só que, e agora, no nosso turno, o que é que tem acontecido? Deus não tem netos. Cada geração precisa experimentar a sua presença. O que acontece quando não há pão na casa? O avivamento, como conhecemos agora, é na verdade uma reciclagem das pessoas salvas através da igreja para mantê-las acesas. Mas o próximo verdadeiro avivamento trará onda de pessoas que estão fora da igreja para a casa do pão. Sei que existe muito mais do que qualquer coisa que já tenha visto ou esperado, e isso se tornou uma obsessão santa. Quero Deus, quero mais dele. Nós precisamos voltar. Como diz lá a palavra lá em Apocalipse 2, quando o Senhor falou para a igreja de Éfeso: olha, vocês são uma igreja perseverante, vocês não toleram Jezabel. Só que eu tenho contra você pelo menos uma coisa. Não, eu tenho contra você uma coisa, que vocês esqueceram do primeiro amor. Então lembra de onde você caiu, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. A resposta parece ser menos de mim. A tática de Satanás foi nos manter tão cheios de lixo que não teríamos mais fome de Deus. E isso funcionou muito bem durante séculos. O inimigo fez com que nos acostumássemos a viver materialmente prósperos, mas espiritualmente miseráveis. Ao ponto de que apenas uma migalha da presença de Deus nos satisfaz. Um relance. Mas alguns já estão mais contentes com migalhas. Querem a presença dele. E nada mais os satisfará. Querem um pão inteiro. As imitações não os convencem nem os interessam. Eles precisam ter algo real. A maioria de nós, porém, mantemos nossas vidas tão abarrotadas de lanches rápidos para a alma e de diversões para a carne que não sabemos o que é estar realmente faminto. E quando nós estamos realmente famintos, qualquer coisa serve. A diferença mais aparente entre a adoração e a liturgia a diferença mais aparente entre a adoração litúrgica e a adoração carismática é que tem um programa impresso e a outra decorada. Geralmente, esta última saberá até mesmo quando Deus vai falar profeticamente. Aí ele diz assim, né, que muitas vezes os cristãos, né, sorry guys, eles falam sobre a igreja católica, porque tem uma liturgia que segue. Ele fala assim, mas você que é da igreja protestante, não faz muita diferença. A adoração litúrgica deles tem lá um papelzinho, a carismática não tem. E outra, na carismática, até você sabe o momento que Deus vai operar, que Deus vai falar. Ou seja, não faz diferença alguma. Continua seguindo uma regra. Um dos primeiros passos para o avivamento é reconhecer que você está em estado de declínio. Não é uma tarefa fácil para nós que professamos a prosperidade, mas precisamos dizer, estamos em declínio, não estamos no nosso melhor momento. O maior estratagema que o inimigo tem usado para roubar a força da igreja nos Estados Unidos tem sido o pirulito da prosperidade. Nada contra a prosperidade. Seja tão próspero quanto deseje ser, mas corra atrás de Deus e não atrás da prosperidade. É muito fácil começar buscando a Deus e terminar buscando qualquer outra coisa. Não seja assim. Seja um caçador de Deus e ponto final. E se Deus realmente aparecesse na sua igreja, né, como foi falado no primeiro capítulo, que teve aquela manifestação da glória do Senhor, qual seria a nossa reação? E uma das características quando Deus ele vem no local, porque ele sempre está presente, né? Mas quando a presença manifesta, a glória dele manifesta, vem no nosso meio, é o arrependimento, que traz restauração. O nosso passado é mais poderoso do que o nosso presente. Contém tudo aquilo que nós já vivemos, toda a nossa história, toda a nossa bagagem, mas é no nosso presente que Deus ele quer fazer coisas maiores do que aconteceu no passado. Como ele diz lá em Isaías, olha, para de ficar olhando para o passado. E foca no que eu estou fazendo agora. Será que você não consegue ver? Será que você não consegue perceber? E quando a gente está muito ligado ao passado, por exemplo, eu tenho um colega que ele fala, não, porque quando eu me converti, ou há 15 anos atrás, o Senhor fazia isso, fazia aquilo através de mim. E ele hoje é um contador de histórias.
somente um contador de histórias. Não temos porque nosso problema foi descrito muito tempo atrás pelo apóstolo Tiago. Nada tendes porque não pedisse. Tiago 4:2. Embora o salmista Davi cante através do tempo que a sua semente jamais mendigará o pão, Salmo 37:25. Precisamos entender que o que temos, onde estamos, o que fazemos, é pouco comparado ao que ele quer fazer entre nós e através de nós. O jovem Samuel era um profeta numa geração de transição muito semelhante à nossa. A Bíblia nos diz que quando Samuel era jovem, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. 1 Samuel 3:1. Certa noite, Eli, o velho sacerdote, foi se deitar, e àquela altura da vida, sua visão havia se enfraquecido tanto que ele mal podia enxergar. Assim como Eli, parte do problema da igreja é que a nossa visão se obscureceu. Não podemos ver como deveríamos. Passamos a nos satisfazer com a igreja que opera sob o obscuro modo normal do padrão vigente. Mas quando ele realmente fala, achamos que as pessoas estão sonhando. Quando ele realmente aparece, os olhos embaçados não conseguem vê-lo. Quando ele realmente se move, ficamos relutantes em aceitar isso por medo de tropeçarmos em algo desconhecido, em meio à nossa escuridão, imprecisa e sem lâmpadas. Ficamos frustrados quando Deus muda móveis de lugar dentro de nós. Dizemos aos jovens Samuéis: volte a dormir, apenas continue fazendo as coisas como eu lhe ensinei, Samuel. Está tudo bem, sempre foi assim. Não foi sempre assim. E eu não estou feliz com o jeito que as coisas estão. Eu quero mais. 1 Samuel 3, versículo 3 e 4 diz: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. A lâmpada de Deus estava a ponto de se apagar, mas isso não parecia preocupar Eli. Ele já estava vivendo sob uma permanente penumbra. O jovem Samuel, porém, disse: estou ouvindo alguma coisa. É hora de admitirmos que a lâmpada de Deus tem brilhado de forma fraca. Sim, ela ainda está ardendo, mas as coisas não estão como deveriam estar. Olhamos para esta pequena lâmpada que lança uma luz fraca sobre a igreja aqui e ali e dizemos: oh, é um avivamento. Acredito sim que Deus está para liberar o espírito de romper. O espírito dos que rompem, Miqueias 2:13, para vir e literalmente abrir os céus a fim de que todos possam comer e se alimentar à mesa de Deus. Antes que os céus possam se abrir, porém, as fontes do grande abismo precisam ser rompidas. É hora de alguma igreja em algum lugar se esquecer de tentar ser uma igreja politicamente correta e abrir os céus para que o maná possa cair e começar a alimentar os espiritualmente famintos da cidade. Pai, aí ele faz uma oração aqui, né? Pede para que façamos oração. Pai, oro para um espírito de impetuosidade espiritual. Tome posse dos nossos corações para que a tua vontade nos transforme em guerreiros de adoração. Oro para que não paremos até que rompamos os céus, até que haja uma rachadura nas regiões celestiais, até que os céus sejam abertos. Nossas cidades e nossa nação precisam de ti, Senhor. Precisamos de ti, estamos cansados de procurar migalhas no tapete. Envia-nos o teu pão quente dos céus, envia-nos o maná da tua presença. Não importa o que você precisa ou sente falta em sua vida, o que você realmente precisa é de Deus. E a maneira de conseguir Deus é tendo fome. Oro para que Deus lhe dê derramamento de fome, pois isto qualificará para a promessa da plenitude. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Se pudermos ter fome, então Ele pode nos tornar santos. Ele pode juntar novamente os pedaços das nossas vidas destruídas. Mas a nossa fome é a chave. Então, quando perceber que está procurando migalhas no tapete da casa do pão, você deve orar: Senhor, desencadeie uma tempestade de fome em mim. E lembre-se, a fome ela é gerada. Tem um espontâneo da Ana Paula Valadão no DVD A Canção do Amor. E é no espontâneo da música Depois da Canção do Amor, que ela diz o seguinte: Você tem apetite por comida, mas não tem apetite pela presença, jejue. Você tem fome de televisão, de redes sociais, faça morrer o seu celular, a sua televisão. Você tem apetite, desejo de estar com amigos, programas, fique a sós com Deus, mas morra para si mesmo. E quando a gente morre para a gente, o Senhor ele vem com um banquete, com um pão que só Ele pode oferecer. Ele vem com a água que sacia a nossa sede. E é isso aí, pessoal.
Seja abençoado, já prática da palavra. Valeu, pastor.